inicial também. Eu estava no atendimento, eu fui pegar um cafezinho. Vocês pararam em que página? Porque eu também não consegui rever ainda o que eu Encontro anterior, nem entramos no texto. É verdade. Mas foi muito bom, foi um papo maravilhoso, mas nem entramos no texto. A gente falou sobre aspectos da neurose obsessiva, mas realmente a gente não leu. Mas a gente está no início do subcapítulo O Obsessivo, a Perda e a Lei do Pai, 105. Vou abrir aqui para a gente acompanhar. Isso, a gente vai entrar no subcapítulo. E aí depois acho que tem só mais um, depois desse subcapítulo, e aí acaba isso. E qual é o plano? Ah, tem plano aí. Alguns, não só um. Alguns. A gente vai continuar os estudos, vai ter um estilo de laboratório, mas a gente vai fazer uma reunião aberta para explicar o novo modelo, e a gente vai continuar nesses estudos que a gente está fazendo. Bem legal. E também vai ter a Jéssica Baeta, que é uma freudiana, para falar sobre neurose obsessiva, porque ela fez agora doutorado com a Fátima Caropreso, lá na Federal de Juiz de Fora, estudando a neurose obsessiva e a nosologia, né? Então ela vai trazer, ela conhece o DOR, enfim, né? Ela vai então trazer um contraponto para mergulhar na neurose obsessiva. Aí a gente vai ter essa reunião aberta, mais uma atividade que é surpresa, que acho que vocês vão gostar, com alguém que vocês conhecem. Enfim, só falo isso. Para falar sobre estruturas, formas de leitura clínica e tudo mais. E aí tem essa reunião aberta que a Mari falou, para vocês também participarem, conhecerem o projeto e a gente apresentar um pouco esse novo momento do Lab Tessituras que a gente está construindo com vocês, mas também para vocês, né? Exato. Então, vou começar a leitura, então. A gente chegou a ler só um pouquinho no outro encontro, mas era mais para dizer o que a gente estava falando naquela hora, mas eu vou agora iniciar mesmo, do começo. O obsessivo não pode perder. E, pessoal, fica à vontade para interromper, para fazer comentários e tal, fiquem à vontade. Esta negociação psíquica totalmente intolerável ressoa de maneira bem invasora em todos os níveis da vida cotidiana. Do mesmo modo que o obsessivo apresenta uma disposição favorável a se constituir como tudo para o outro, deve despoticamente tudo controlar e tudo dominar, para que o outro não lhe escape de maneira nenhuma, isto é, para que ele não perca nada. A perda de alguma coisa do objeto só pode, com efeito, remetê-lo à castração, ou seja, para o obsessivo, deixa eu só aceitar aqui uma pessoa. Ou seja, para o obsessivo, há uma falha em sua imagem narcísica. Inversamente, ultrapassar a castração é sempre tentar conquistar e manter um status fálico junto à mãe e, mais geralmente, junto a qualquer mulher. Como a lei do par permanece, todavia, onipresente no horizonte do desejo obsessivo, a culpa é irremediável. É esta ambivalência alimentada entre a nostalgia fálica e a perda implicada pela castração que inscreve o obsessivo numa posição estruturalmente específica com relação ao pai. Sendo a ímago paterna onipresente, ela só pode atrair a rivalidade e a competição tão prezadas pelos obsessivos. Sujeitos assim não largam uma atividade incessante para se substituírem ao pai e a qualquer figura suscetível de representá-lo. Donde a necessidade imperativa de matá-lo para ocupar seu lugar junto à mãe. Esses desejos de morte arcaicos reaparecem de maneira quase permanente na problemática obsessiva, e sempre da mesma maneira, ter o lugar do outro investido inconscientemente como um representante potencial da referência simbólica paterna. Esta preocupação com, entre aspas, ter um lugar do outro traz o obsessivo a todas as lutas de prestígio, a todos os combates grandiosos e dolorosos. Por ocasião desses enfrentamentos, o obsessivo não deixa nunca de reafirmar, assim, a existência salvadora da castração. Tanto o senhor lhe é insuportável na medida em que é suposto deter o que o obsessivo ambiciona, quanto deve, assim, mostrar-se e assim permanecer.
Como vimos anteriormente, é neste terreno que podemos identificar certos comportamentos de desafio. Se o obsessivo, todavia, tem necessidade de encontrar um senhor, não é nunca da mesma forma que o histérico, que procura um. No histérico, o desafio para com o senhor é sempre governado por uma estratégia de destituição, enquanto que para o obsessivo é preciso, ao contrário, que o senhor permaneça como tal e até o fim. Pode falar, Dani. Gente, voltando aqui, quando ele fala sobre a castração, aqui, reafirmar, assim, a existência, no finalzinho aí da 105, né, a existência salvadora da castração. Por que existência salvadora? Deixa eu achar aqui. Finalzinho, né? Vou comentar a minha leitura sobre isso. Na medida em que ela é salvadora no sentido civilizatório de não cometer o incesto. Nesse sentido, o pai barra, enquanto o medo, né, impossibilitando o incesto, e assim, na impossibilitação do incesto, é que vai possibilitar que haja estruturas de parentescos, tais como nós conhecemos, né, pai, mãe, filho, justamente porque o filho não ocupa o lugar do pai, né, porque se como o Eduardo falou em encontros anteriores, há 2 encontros já, se você elimina, se o lugar do filho se torna o lugar do pai, você dilui toda a noção de estrutura familiar. Então, nesse sentido, o incesto, ele é salvador, né, nesse aspecto. Evidentemente que produz sofrimento, etc. e tal, mas de certo modo, coloca o lugar de cada um. Então, o pai, figura paterna, nome do pai, ou a lei, o que quer dizer, é aquilo que impõe esse limite diante de um desejo que para o obsessivo está muito vinculado, eu daria um destaque, com a palavra estatuto fálico, que no parágrafo anterior disse. Repare, na neurose obsessiva, o estatuto fálico está presente em grande medida. E lendo você falando, Mariana, agora sobre a questão, lendo o Dor, eu fiz uma conexão interessante. Eu estava lendo Erotismo e Caráter Anal do Freud, que ele escreve junto com o caso do Homem dos Ratos, né, da neurose obsessiva. E é bem curto esse texto, e em outros termos, o Dor está falando que o Freud está falando lá, a agressividade. Aqui, a agressividade ganhando contornos do desafio. São formas de agressividade, ainda que imaginária, de você substituir esse que detém um poder, o poder sobre a mãe, o poder sobre as coisas, ainda mais numa sociedade patriarcal, com toda a figura masculina preponderante, não que só homens assumam o lugar da função paterna, mas tem uma grande preponderância disso, né, em diversos arranjos e rearranjos familiares, que associa, então, o lugar dessa figura paterna como poder, né, e aí essa relação de poder do neurótico obsessivo, ele não chega a querer destituir de todo como a histeria, né, que derruba, por exemplo, o pai, ou a figura paterna, ou o outro, né, o mestre, o senhor, né, parece que se culpa por querer fazer isso que a histérica ou o histérico fazem, de destronar o senhor. Ainda que o histérico ou a histérica façam isso no momento, não é sempre, também é pontual, mas me parece que o caso emblemático do Homem dos Ratos, de que a raiva em relação ao pai fazia com que ele desejasse a morte e se sentisse culpado, me parece que está nesse jogo de desejar derrubar, mas não conseguir desejar porque se instala a culpa. Então, me parece que essa agressividade, ela existe, mas aí você tem um processo de culpa que coloca essa borda, para que a agressividade não seja externalizada, então ela fica como agressividade internalizada por meio da culpa. Respondi, Dani, não sei, eu dei uma volta um pouco mais para conectar algumas coisas. Faz todo sentido, Bruno. Até pensar nessa pergunta
salvação, a castração como salvação, é porque também, se existe uma castração, é porque tem um senhor que castra, tem alguém para castrar. Então, garante a existência de um senhor, que não pode ser destituído, né? Que é a diferença do senhor para a histérica e para o obsessivo. Ele não quer destituir, né? Ele quer manter. Então, sempre tendo a castração ali, então sempre mantém que tem um senhor também, né? Tem uma lei. Isso foi muito bem colocado. Dani, você conseguiu ser respondido? E ele ainda vai falar um pouquinho mais até sobre isso, ó. A gente vai, acho que, entender um pouquinho isso que o Bruno falou. Todo o sentido da competição e da rivalidade está orientado para este objetivo. Tentar tomar o lugar do senhor é sempre se esforçar para assegurar que este lugar cobiçado é ilegítimo, porque aí é incesto. Ou seja, que o pai não poderia ser suplantado. Este senhor inabalável continua, sim, metaforicamente, a proibir e a condenar a erotização incestuosa da relação com a mãe, no qual o obsessivo está preso, né, que é o que o Bruno falou. Está claro que essa colocação à prova do pai / senhor, né, é constante e é objeto de uma perplexidade. Por um lado, existe a lei do pai, a qual é preciso tudo sacrificar, até mesmo se sacrificar. Por outro lado, esta mesma lei deve ser regularmente frustrada e dominada por sua própria conta, donde uma luta inexorável que se desloca sobre múltiplos objetos de investimento. Encontramos aí os traços específicos da personalidade obsessiva que Freud mencionara tão bem com a sua famosa expressão caráter anal. Lembremos, para guardar, a perseverança e a obstinação como os dois veículos privilegiados dos investimentos obsessivos. Não é preciso dizer que... Eu interrompi agora, porque eu acho que é interessante destacar, não sei a leitura que vocês fazem do caráter anal, né? É um pouco isso que eu ia propor. Não alongando, mas acho que tem duas coisas no caráter anal que dão essa sensação, eu gostei da palavra, perplexidade. É um processo conflituoso, contraditório, né? Acho que a perplexidade traz isso. Ou seja, eu quero matar o meu pai, mas não quero matar. Então tem esse jogo. Mas eu penso por caráter anal. Primeiro, o elemento de prazer, uma sensação erótica de prazer que se tem com a defecação, com o ânus, propriamente, nas fezes. Isso separando o que o Freud vai falar da fantasia de um pênis ao contrário, um pênis ao avesso, saindo, enfim, mas também dá para ler sobre esse registro, né, numa dimensão fálica, e aí entra numa discussão, mas mesmo que não incorpore esse sentido de um falo, das fezes como um falo, a dimensão anal como algo prazeroso, produz alguma satisfação autoerótica, né, e ao mesmo tempo com o desenvolvimento de prender o esfíncter, né, de segurar, também isso que é prazeroso vai se colocando como errado em alguns momentos, como deve ser corrigido. E há uma pressão, uma obrigação que vai se impondo de maneira das mais sutis às mais explícitas pelos pais, pelos cuidadores, de segurar, ou seja, de não ter aquele prazer, poder ter aquela satisfação, mas não ter, né? Então, segurar e deixar de ter esse prazer, né? E aí me parece que esse elemento é preponderante na neurose obsessiva, porque me parece que ele repõe num nível não apenas físico do corpo, como a explicação básica do caráter anal na infância, mas essa relação de ter uma satisfação, mas não permite viver a satisfação, de um soltar e prender, né, de um gostar da sensação, mas precisar prender, né, e aí pensar a dimensão anal ou o caráter anal como esse que tem alguma satisfação também no prender, no segurar, né, mas ainda assim não é, mas é uma satisfação que ela já está condicionada por algo externo que faz com que eu segure, porque, convenhamos, é da ordem da cultura segurar, não é da ordem da natureza necessariamente segurar. Um animal vai lá, defeca quando sente vontade. Essa coisa de segurar é muito mais da ordem da cultura.
Então, acho que esses elementos vão dando, acho que vão iluminando, inclusive, o porquê o caráter anal tem uma preponderância na neurose obsessiva, né? Então, ela coloca o prazer da sensação e um prazer também no desprazer, no sentido de eu seguro, eu deixo de ter esse prazer agora, mas meus pais ficam felizes, meus cuidadores começam a me dar carinho porque eu estou fazendo o que eles esperam. Então entra nessa modalidade de perplexidade, do prazer e desprazer ficando meio bagunçado, por assim dizer, né? É algo da ordem do controle, né? O segurar. Né? Muito bem. E tem uma outra característica que ele não colocou aqui, né? Que é muito presente, a avareza. Também é do caráter anal, né? Que aí ele vai fazer a comparação com o dinheiro, né? A fezes e dinheiro. Não é preciso dizer que o motor destes veículos é animado pela inexpugnável energia que o obsessivo engaja para atingir o domínio do gozo, lugar do pai, entre aspas, né? Deste ponto de vista, os obsessivos são potencialmente grandes conquistadores. Os meios mais furiosos são mobilizados para conquistar cada vez mais este domínio fantasmático. Ademais, nada será o bastante. A partir do momento em que atinge um objetivo, o obsessivo já embarca em uma nova corrida para atingir um outro. E, aliás, frequente constatar-se com que desenvoltura ele vira as costas para o que acaba de obter, dando-lhe um grande pontapé, a partir do momento em que tem o seu domínio. Ou seja, vai pulando de objeto em objeto, de conquista em conquista, né? Para novas obsessões. Ou seja, eu não cheguei a ocupar o lugar do pai. Deixa eu tentar assim nesse outro, eu vou conseguir. É, e aí talvez por isso fica obsessivo, né? Porque fica sempre... Em cada uma dessas performances, entre aspas, o obsessivo desconhece regularmente ter feito a experiência da castração, que é sempre, exatamente para ele, retorno à ordem da fronteira que limita a ilusão de qualquer totalização, de qualquer domínio da globalidade. Isso explica por que o obsessivo manifesta tão poucas atrações para com a coisa conquistada. Nada nada vale mais que um novo objeto a conquistar, um troféu suplementar a levar em conta nesta interminável ascensão rumo ao controle absoluto do gozo. Deste ponto de vista, os obsessivos são virtuosos da escalada. Quanto mais os caminhos a abrir são austeros e complicados, mais o percurso valerá a pena. Duas coisas nesse sentido. Uma não chega a ser fofoca, mas nas cartas, o Freud, na primeira leitura eu não entendi, mas o Freud ele vai ver como um traço obsessivo, e muito do caráter anal também. Lá ele fala caráter anal, não fala obsessivo. Eu estou fazendo essa ligação, eu acho que faz sentido. Como que você vai ter uma preponderância desses colecionadores? Coleciona tampinha, coleciona caneca, coleciona várias coisas, né? Essa coisa de guardar, e ao mesmo tempo de uma coisa que é quase infinita, de chegar num ponto, né? Que é justamente para mover, para pôr em movimento, em circulação, essa dinâmica. É uma coisa que me veio muito forte à mente na questão do obsessivo, né? Tinha uma outra coisa, mas me fugiu à mente. Mas eu acho isso muito interessante, como que a gente vê isso também em algumas formas fenomênicas, que seja, mas como certas condutas, certos hobbies, né, que a gente escuta na clínica, vão dando já notícia de uma forma de lidar com a vida, né, de uma forma de lidar com as frustrações, de uma forma de lidar com o outro, né, e vão dando notícias dessa dinâmica. Pode falar, Carol. Olá, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Gente, eu tô Sim. com Covid, então, assim, tô péssima, não dá nem para ficar de câmera aberta hoje. Eu Melhoras, li... viu? Se cuida. Obrigada. Não, tá leve, tá tipo uma gripe, mas aquela coisa, né? Gripe derruba.
Obrigada, Bruno. Eu li o texto das neuropsicólogas. Ai, gente, qual é o nome do texto? Até me fugiu. Psicoses de defesa? Isso. A parte 1 e a parte 2, né? Porque tem um de 94, se eu não me engano, depois um de 96. E ele traz nesses textos, igual o Bruno falou, ele coloca essa questão do colecionador, né, como um traço obsessivo. Nesse ele nem fala em caráter anal, ele fala realmente como um traço obsessivo. Agora, uma coisa que ele traz muito nesses textos, e eu ainda não vi nesse texto do Dor, é a desconfiança de si mesmo. Né, uma autodesconfiança. Eu ainda não consegui pegar nesse texto do Dor alguma coisa relacionada a isso, ou eu deixei passar, mas tem isso muito presente nesses textos, embora nessa época ele estava falando de manifestações obsessivas, né, e não da estrutura em si, né. Mas é isso, eu estou sentindo esse desconforto de não está fazendo essa ligação. Caroline, eu acho que é bem interessante o que você está trazendo. Eu também não me lembro de ter achado isso, de ter identificado isso no texto do Dor, da desconfiança de si mesmo. Poderia eu fazer uma interpretação do que eu entendo da neurose obsessiva até aqui, que é esse talvez lugar onde ele vai ficar contra o pai, né? Então, isso se volta contra ele. Mas acho que eu anotei isso que você está trazendo, até para poder fazer uma investigação disso, e a gente pode falar no próximo encontro o que poderia ser essa desconfiança de si mesmo que o Freud traz, o que seria isso em Lacan, e mesmo que não esteja no Dor, né? Então, está anotado, para o próximo encontro a gente pode pensar nisso, né? É interessante. Eu lembrei só de um ponto, que era o segundo, que eu tinha esquecido. Repara, acho que Carolina, o que você trouxe é bem interessante, e o Freud vai desenvolver isso em outros momentos também. Quando a gente voltar nisso, no próximo encontro, eu posso comentar também. Mas me parece que a leitura que eu tenho aqui no Dor, isso não é tematizado explicitamente como um pilar, mas isso é um pouco a consequência, né? Mas, enfim, a gente entra isso depois. Ia comentar como que tem um problema que eu ainda tento entender, é difícil para mim, mas que a neurose obsessiva também coloca uma questão que depois vai se tornar um texto clássico do Freud, né, o problema do masoquismo, problema econômico do masoquismo. Mas repara como vai tendo essas coisas de austeridade, e foi isso, foi a palavra que despertou, associou a coisa do masoquismo. Como que na neurose obsessiva você tem diversos elementos que beiram com relações sadistas ou masoquistas, né? O Dor trouxe o sadismo, uma posição sádica em alguma situação. Não é só a neurose obsessiva, evidentemente, que está modulando a economia sádica ou a economia masoquista, ou se quiser usar o termo lacaniano, gozo, né? Sádico ou masoquista. Mas eu acho interessante pensar como vai aparecendo também essa dimensão sádica ou masoquista, até porque isso, e aí só para fechar com uma conexão com o que a Carol trouxe, que isso toca diretamente com essa imagem que fazemos de si, no sentido de o que há de sadismo e de masoquismo nesse vilipêndio de nós mesmos, nessa insegurança de si, nessa imagem e consideração sobre si próprio, que é muito comum na neurose obsessiva, né? É muito comum quase em toda a humanidade, em grande medida, né? Quase toda, não toda. Mas você vê que na histeria, me parece que é muito mais uma comparação com o outro e os modelos. Na neurose obsessiva é uma outra coisa. Não tem uma relação com o outro, mas me parece que é mais narcísico mesmo, no sentido de que está muito mais com conteúdos inconscientes e que ele está disputando com ele mesmo, e o outro me parece ser um pouco o pretexto, enquanto na histeria me parece que se coloca muito mais diretamente o que o outro, o que eu preciso ser para o outro, né?
Então, me parece que a neurose obsessiva também tem um registro um pouco mais narcísico que na histeria, nessa relação da imagem. Mas essas são ideias para a gente pensar. É interessante esse contraponto, porque na histeria a culpa está do lado do outro, como a castração está do lado do outro. Na neurose obsessiva tem muita culpa por conta dessa ambivalência entre ser o objeto de satisfação da mãe, mas ter que lidar com a lei, que vai interditar o incesto. Então ele está sempre nessa ambivalência entre ser um objeto fálico de satisfação e ao mesmo tempo ser castrado pelo pai, ou seja, não ser esse objeto para a mãe. Né? Então, não sei se nesse confronto se volta como culpa, né? E, portanto, uma desconfiança do próprio desejo, uma desconfiança de si, não querer, né, lidar com o desejo, ou seja, afasta. Então, é algo bem interessante essa desconfiança de si mesmo, e isso que o Bruno está falando dessa questão narcísica, né? Que é diferente da histeria, embora ela também tem algo muito narcísico, mas está sempre do lado do outro, né? Ela não se responsabiliza, ela não pega para ela, né? Para ela, pessoa, né? Então, é um ponto importante e interessante para a gente, e depois que a gente fez no encontro passado, que a gente foi falando de outros aspectos da neurose obsessiva, a gente pode trabalhar essa questão narcísica. E eu queria pegar esse trecho aqui, ó, antes da gente ir para o próximo, no quanto mais caminhos a abrir são austeros e complicados, mais o percurso valerá a pena. Tem uma fala de uma analisante minha que exemplifica muito esse trecho aqui, que ela diz que ela está fazendo o TCC dela, e os comentários da orientadora são sempre, tá ótimo, tá bom, tá indo bem, e ela diz, não, mas como assim tá indo bem? Né? Eu quero que ela acabe com o meu trabalho, eu quero que ela mande eu reescrever tudo, né? Ela diz, eu queria que ela me mandasse reescrever tudo, eu queria que tivesse horrível, porque me disseram que TCC era horrível, era difícil, era, né, suado, e eu estou conseguindo seguir, tudo está sendo aceito, né? Então ela está frustrada por não ser tão desafiador, né? E ela diz, parece que ao final não vai ser tão gostoso terminar esse TCC, porque foi tudo fácil, né? Então isso é muito de um caráter da analidade e esse caráter obsessivo, né? O que é interessante porque ela é uma mulher, e a neurose obsessiva é sempre um lugar difícil de falar quando se trata da mulher, porque alguns autores sempre vão aliar que a neurose obsessiva na mulher são apenas, vamos dizer, sintomas obsessivos, mas que no fundo é sempre uma histeria. Enquanto outros autores vão ligar a neurose obsessiva na mulher com a psicose, né? Então, isso é um tema também que eu acho que poderia ser um tema de encontro para a gente falar da neurose obsessiva na mulher. Eu estou lendo um livro sobre neurose obsessiva na mulher, posso mandar para vocês para a gente ler junto, acompanhar, enfim, discutir junto. E também, nesse livro, vai dizer da neurose obsessiva e o feminino no homem. O homem neurótico obsessivo e como é o feminino para ele, né? Então, é algo bem... Nossa, Kelly, seria muito bom esse tema. Exatamente, porque senão a gente vai achar que sempre que uma mulher vem para uma clínica, é histeria, né? Então, assim, como identificar a neurose obsessiva, às vezes, na mulher, né? Assim como na histeria no homem. Também foi uma discussão que nós tivemos no encontro com a Simone, que era a histeria no homem, como que ela se apresenta, né? Então, essa fala aí clínica é muito isso aqui, né? Quanto mais os caminhos forem difíceis, mais o percurso valerá a pena, ou seja, ele precisa sofrer. O neurótico obsessivo, ele tem que sofrer, tem que suar, né? Aí a Ana Paula disse, além de ser muito difícil em tempos atuais, destrinchar a neurose obsessiva na mulher e no feminino. Exatamente, o feminino já é um tema também muito difícil, muito atual, né? Pode falar, Dani. Isso que você estava falando, né, Mari, me lembrou da questão das estruturas da histeria e da neurose obsessiva, onde Freud já dizia, né, que a neurose obsessiva, ela é um dialeto da histeria, né. É bem isso, a gente vê isso no consultório, como passa ali um pelo outro o tempo todo, né, mas falando mais da fenomenologia mesmo, né. Na mulher isso fica até mais claro e confuso ao mesmo tempo, né? Porque muitas vezes atender mulheres, você consegue identificar coisas da histeria, mas também tem muito caráter anal, né? E aí fica, mas peraí, né? Enquanto homens, muitas vezes quando o homem é um neurótico obsessivo, ele é um neurótico obsessivo. Com o tempo de análise, pode ser que ele vai histerizando, né? Se histericizando,
né? Mas eu vejo, e eu acho que isso é uma discussão interessante para a gente trabalhar depois, quando eu vi outros trabalhos que a gente fala sobre pensar em estrutura, em nós e tal, eu vejo, dentro da estrutura, né? Neurose, psicose é outra estrutura. Dentro da neurose, eu vejo a obsessiva e a histeria como um lugar que podem se reorganizar o desejo, sabe? Eu vejo como um ping-pong, que às vezes ele pode, um analisante, né? O sujeito, ele pode começar a ficar mais histérico, pode voltar para o obsessivo, quase meio Melanie Klein, na lógica Melanie Klein da coisa, mas não saindo da estrutura, né? Não é como se um neurótico pudesse se tornar psicótico, né? Aí é mais lacaniano mesmo. Mas eu vejo muito, principalmente nas mulheres, essa economia de desejo podendo mudar. E nos homens, ao longo do tempo, quando está numa neurose obsessiva, ao longo do tempo também podem mudar. Então, acho que isso é uma coisa para a gente pôr em questão e discutir, porque às vezes não é, neurose obsessiva, a pessoa é obsessiva, acabou, né? É isso. Reforçar isso, eu concordo plenamente com o que você falou, Maria, Ana, converso com a Ana Paula algumas vezes também sobre isso, né? Sei que não sei se vocês duas estão no cartel sobre esse tema, mas enfim, tem cartel sobre isso, o livro seria legal mandar no grupo, e eu vou comentar uma coisa de pesquisador, assim, né? Evidentemente com olhar clínico meu, só que eu estou estudando Freud para tanto academicamente para o conceito de fantasia, como a fantasia se dá na metapsicologia, mas também nas dimensões mais clínicas. E é impressionante como tantos e tantos casos e processos o Freud reconhece abertamente do início que ouviu sobretudo meninos, garotos, homens, e não mulheres, né? Então, acho que isso, talvez, quando a gente não vai para os textos, e Freud tem uma gama muito grande de texto, a gente compra generalizações de um olhar masculino ouvindo outros homens e a gente deixa de escutar uma diversidade que se coloca, né? E eu acho que isso é interessante para além do que o Lacan diz de não toda, porque eu acho que também é uma forma restritiva de considerar a pluralidade da mulher, né? De alguma forma. Eu penso no sentido quanto que o feminino ou a mulher, que são categorias diferentes, inclusive, mulher, feminino, o quanto que são categorias que acho que o nosso tempo precisa entender melhor mesmo, né? Como isso se dá. Eu acho que isso ganha uma dimensão, às vezes até angustiante na clínica, né? Mas acho que é isso, reconhecer que tem uma categorização excessivamente masculina, né? De escuta de homens por outros homens, isso marca muito Freud, ainda que o Freud tenha feito alguns movimentos, né, ainda mais na época, para considerar a plena validade do desejo sexual da mulher, entre outras características. Eu acho que em termos de categorias, em termos de metapsicologia, em termos de desenho, em termos de manejo, eu acho que é muito importante isso, que faz para que a gente, acho que tenha um pouco a escuta mais aberta, uma escuta que seja aberta e também um olhar aberto em relação a categorias clínicas importantes, mas que talvez não dão conta, e não hoje, talvez não deram conta já lá. O fracasso, no caso Dora, talvez também tenha um pouco disso, né? Se for ver os outros casos, são tudo casos de homens, né? E o único caso que é um fracasso que ele apresenta é um caso com uma mulher. Então, acho que, evidentemente, tem o caso na O, enfim. Mas eu trago isso, acho que até para a gente ter isso de forma sensível nas nossas leituras, né? Concordando plenamente com você. E sabe, Bruno, isso, nesse livro eu vou mandar para vocês, eu até pensei em propor em algum encontro nosso, porque ele traz nesse livro, na verdade é escrito por uma mulher, é uma pesquisa de uma mulher, ela traz casos para ir destrinchando os casos, e esse último, que é de uma mulher neurótica obsessiva, eu achei muito interessante, falei, puxa, daria um bom dia de encontro, a gente ler o caso e discutir sobre ele, mas ela traz também um caso de um homem e um caso dessa mulher. No homem, ela diz que a saída para essa neurose obsessiva desse homem é ter se confrontado, lidar com o feminino, o não todo, né? Então, ele teve que fazer como uma integração, né? Lidar com o feminino. Mas e na mulher? Já que ela já lida com o feminino não todo,
Para ela não é essa a saída. É a mesma problemática do complexo de Édipo. Se a menina já não tem o pênis, ela não vai se deparar e falar, vão tirar de mim. Ela já não tem. Então, no complexo de Édipo da menina, tem que fazer uma volta, tem que ter um pré-edípico. Na mulher, na neurose obsessiva, também, porque ela já tem o feminino da qual ela já lida com o não todo. Né? Isso é o que ela levanta de questão, que eu estou lendo e vou mandar para vocês. Acho que a gente pode colocar isso como pauta. Achei interessante até para a gente pensar na clínica, né? Porque, por mais que a gente estude neurose obsessiva, em mulher e em homens vão ser manejos diferentes e saídas diferentes, como o Édipo tem entradas diferentes, né? A diferença do Então, sexo. ler a Karen Horney e a Lu Salomé como duas perspectivas de uma leitura diferente do Édipo. Né? A própria questão da discussão da Karen Horney em relação à suposta inveja do pênis, né? E a Lu Salomé que vai colocar o útero como um elemento, como ela inclusive escreve narcisismo antes do Freud, e ela dialogava muito com Freud, né? Admirada também pelo Freud e tal, então acho que são leituras interessantes de mulheres fazendo leituras e interpretações a partir de outro viés e ver como isso ressoa na nossa clínica, né, na nossa vida. E no nosso tempo, né? O Brian disse, o mesmo acontece no caso de histerias em homens e em mulheres do manejo ser diferente? Sim, sim. Algumas manifestações são parecidas. A economia do desejo é a mesma, que é se manter insatisfeito, mas a forma como isso se dá é diferente, são corpos diferentes, são experiências edípicas diferentes também. Então, sim, temos manejos diferentes, né? É interessante a pergunta, pensar em manejo, porque essa é uma proposta que vai vir, que a gente está deixando aqui, né? O manejo é um tema que a gente vai trabalhar, num outro momento aqui do nosso estudo que a gente vai apresentar, que não é um manejo de supervisão, mas é pensar a clínica, é pensar o conceito, é pensar o que é a direção de tratamento, por que a gente estuda isso, por que a gente estuda estrutura, por que a gente precisa de diagnóstico, né, diferencial, para a gente saber como a gente dirige, para saber como a gente intervém, para saber como a gente maneja, né? Mas, sim, eu responderia que sim, né? Só Cada caso é um caso mais. uma questão, talvez, não necessariamente de manejo, eu acho que o manejo é um momento posterior, mas acho que uma percepção enquanto formação de sintoma ou de estrutura, e aí depende da corrente teórica que vocês trabalham, enfim, mas mesmo pensando como estrutura, pensando como uma formação clínica, né, a questão o homem, primeiro, acho que é importante não apagar a singularidade, porque nenhum homem, nenhuma mulher são iguais, mas tá, isso não diz muita coisa, talvez. Mas pensar que não é por a mulher ser mulher que ela... Qual é a forma que ela participa do feminino? Né? Eu acho que também são, e aí dialogando um pouco com a noção de posições, que o Lacan é tributário da Klein, nesse ponto ele é tributário muito da Klein, como que essa pessoa está inscrita numa posição oral, numa posição anal, nas posições fálicas, por exemplo, como a genital e fálica, que não são exatamente a mesma coisa, né? Então, acho que a partir disso, dá também para olhar para o caso, né? Não o que eu vou fazer enquanto analista, mas o que essa formação sintomática diz enquanto um arranjo que a pessoa fez para existir. Então, eu acho que também dá para a gente pensar em questões de manejo, no sentido de que o analista pode intervir ou não, mas acho que tem uma outra que é até anterior, que é o que o Freud traz muito. O Freud nem sempre está falando o que fazer, mas ele está explicando como algo surge, como algo se organiza. Então, também dá para a gente pensar isso. Como que você tem histeria no homem, que tem um elemento em comum da insatisfação, mas que se organiza de uma forma singular pelas experiências que esse homem singular lidou, né, com as figuras parentais, as figuras de cuidadores, com a autoridade, com o grande outro, e aí entendendo como é uma ração singular, né? Acho que isso é interessante quando a gente pensa em olhar para casos, né? Não precisar ir só numa perspectiva de manejo. Acho que isso é uma questão que aponta muito mais para uma supervisão, mas que pensando em termos até de uma discussão, entender como que esse sintoma está colocado, como que
como se estruturou, né, esse caso, né? Como se organizou e fez laço. E assim, muito bem colocado, porque de fato cada caso é singular, mas acho que a pergunta que levanta é por que que o manejo poderia ser diferente, né? Se tratando de um homem e de um corpo de mulher, né? Eu coloquei aqui o Édipo como é a saída e a entrada do Édipo da menina, porque tem uma diferença física no corpo, que é como a criança primeiro vai formular suas questões da sexualidade, olhando o próprio corpo, e disso a gente não pode negar, né? Então, por exemplo, pensando em histeria, talvez até as manifestações, por exemplo, histéricas de uma mulher e de um homem, pensando, numa manifestação de competição ou rivalidade que o histérico pode fazer, levando em conta que o histérico homem, ele nasceu com o falo da qual ele podia perder. A histérica mulher, ela já perdeu, né? Então, o manejo é diferente, o lugar de competição é diferente, e vai ser diferente também, talvez se manifeste de forma diferente, se ele é atendido por um homem ou se ele é atendido por uma mulher, né? Então, o corpo, e como o corpo foi sentido e a sexualidade foi sentido, talvez coloque também essa estrutura da neurose também de forma diferente, né? Por mais que tenham rivalidades, isso é da histeria, competição, inveja. É da histeria, inveja. Só que é diferente quando uma mulher não teve o pênis e o homem teve, né? A inveja se dá talvez de uma forma diferente. Então, talvez por isso o manejo é diferente. Por exemplo, no complexo de Édipo do menino, quando ele se volta a erotização para o pai, tem o Nasio, ele fala que tem 3 tipos de pai no Édipo do menino, e um deles é o pai sedutor, que é quando a criança, o menino, se volta para seduzir o pai. Quando o pai vem para castrar esse menino, o medo dele não é de perder o pênis, mas é de perder a virilidade, porque ele tem medo de ser possuído pelo pai. Embora ele queira ser possuído, existe um desejo de ser possuído. Só que se ele é possuído, ele vai para uma posição feminina, que é a posição da mãe. Ele se identifica com a mãe. Então, esse menino, quando ele cresce neurótico, ele vai ter muito medo de talvez ser possuído por outro homem. E aí, por exemplo, uma interpretação para um histérico que tem medo de ser possuído pode vir como uma agressão para ele. Então, talvez o manejo de uma histérica numa interpretação seja diferente de um histérico que teve um pai sedutor. Então, o analista pode ser um sedutor, dependendo de como está montada a fantasia, né? Então, acho que sim, por uma questão que é inegável. O corpo tem participação em como a gente formula a nossa fantasia, né? Mas isso acho que a gente pode também anotar para colocar nos nossos laboratórios de estudo. Mas foi muito bom que você colocou também, viu, Bruno? Porque cada caso é um caso. Pode ser que um homem não se sinta assim com outro homem, ou pode ser que ele não se sinta assim com uma mulher, porque cada caso também vai ser singular, né? Ele pode ter medo de ser possuído pela analista também, sendo mulher, não só sendo homem. Então, é como a fantasia dele está construída e onde ele coloca o analista, que lugar o analista está, em que lugar ele está. E isso tudo aí é de supervisão. Mas acho que a gente pode, sim, trazer o conceito para entender tudo isso, né? Que vai reverberar em como a gente pensa os nossos manejos, né? Bom, vamos continuar só mais um pouquinho. O obsessivo adere fundamentalmente a um fantasma persistente, em gozo sem falta, ao qual é necessário chegar custe o que custar. Adesão que dá a ilustração direta do fantasma da boca que beija a si mesmo. Como Freud observava, o obsessivo é um mercenário impenitente, engajado numa luta sem fim para se assegurar do controle onipotente do objeto. Por esta razão, o obsessivo dispõe de uma panóplia prodigiosa de vantagens secundárias da neurose. Uma outra manifestação realmente notável da neurose obsessiva se localiza ao nível da transgressão. Como vimos, o obsessivo está sempre perplexo neste terreno, em razão das suas ambivalências específicas face à lei do par. O controle onipresente do gozo do objeto não pode, com efeito, senão confrontá-lo com a transgressão. Em contrapartida, a pregnância da lei e a necessidade de a ela se referir para escapar à culpa pelos ímpetos libidinais inconscientes,
arrasta inevitavelmente o obsessivo a uma situação de conflito. De fato, é realmente excepcional que ele transgrida alguma coisa na realidade. Seu flerte, entre aspas, com a transgressão se desenvolve o mais frequentemente na encenação fantasmática, onde ele pode lhe dar livre curso. Um dos únicos registros em que a transgressão real pode se adiantar ao fantasma é o terreno sexual e o das relações amorosas, onde, então, ela se realiza, principalmente ao modo do acting out. A figura da transgressão no obsessivo se realiza com maior frequência à luz do seu contrário. O obsessivo aparenta continuamente um grande rigor moral. Sua adesão incondicional para com as regras e as leis é brandida de maneira ostentatória. Com facilidade, ele se faz defensor das virtudes e a do bem fundamentado, das normas estabelecidas. Seu escrupuloso cuidado com a honestidade em qualquer assunto dá também a plena medida da comovente ingenuidade que demonstra em certas circunstâncias. Entre aspas, antes morrer do que ceder uma polegada de terreno. Fica claro que esta posição legalista, através da qual o obsessivo pactua com o grandioso e martirologio, só é tomada na medida inversa do desejo inconsciente de transgredi-la. E aí, aqui, eu queria dizer que, da pesquisa que o Bruno colocou para a gente lá no grupo, que a neurose obsessiva estaria flertando com a psicose e a histeria com a perversão, o que faz todo sentido, até nesse livro ela fala, né, dos autores que colocam a neurose obsessiva da mulher próxima da psicose, mas eu acho que nesse ponto aqui, que o Dor está falando, que é a relação do obsessivo com a lei, pode se escorregar em um lugar também um pouco perverso, né, que é quando ele é tão moralista, né, tão moralista que ele pode, dentro da lei, fazer algo fora da lei, né? Acho que é aí que ele pode, o neurótico obsessivo pode esbarrar nas perversidades, né? Assim como se pode considerar, por exemplo, fiquei pensando, né? Por exemplo, aquele que se torna policial e que, em nome da lei, então vamos bater num homem negro, sabe? Então, ele coloca ali, naquela posição de que ele está fazendo a lei, e ser preconceituoso, ser violento, né? Então, acho que talvez nesse ponto, a neurose obsessiva pode flertar, né, quando o neurótico ele é muito moralista, né? Eu fico pensando, eu tenho algumas dúvidas, faz sentido, mas nesse caso, eu acho que eu olharia mais para uma dimensão sádica do que perversa. Se for pensar perversidade como algo mal, a gente pode considerar, mas a gente precisaria entrar no terreno moral que considera o que é perversidade e o que não é. Mas se for pensar perverso como aquele que impõe a sua lei, que aí, dependendo se é um policial que entende do sistema, mas faz a sua lei contra todos, aí acho que é um caso bem específico. Então eu penso duas coordenadas para perversão, para pensar isso, que é o impor a lei e o outro como mero objeto, né? Então eu penso essas duas coordenadas, para mim, elas são bem sólidas quanto à perversão. Mas eu também, na leitura, estava pensando nisso. Só antes, eu lendo o caso do Homem dos Ratos, o Freud usa essa palavrinha aqui que eu acho que é um significante maravilhoso para a neurose obsessiva, escrúpulos. Escrupuloso. O neurótico obsessivo é sempre muito escrupuloso, né? No sentido da extrema racionalização, no sentido de dar um sentido para as coisas, de procurar negar a castração a todo custo. Você vê que os rituais, né, tem uma dimensão escrupulosa em várias manifestações da neurose obsessiva. Então, eu queria só destacar essa palavra, mas a coisa com que evoca a perversão, e eu fiz aquele quadro, mas eu acho que tem formações específicas que aquele desenho da outra, que ele é meio que um esquema, né? Um esquema típico, mas que eu acho que em caso de neurose obsessiva, que em vez de estar mais próximo da paranoia, ganha uma proximidade, ou talvez até borda com a perversão, num sentido específico, né? Eu vou trazer aqui para dialogar, ver se faz sentido para vocês também. Por exemplo,
quando a gente pensa nesse critério, porque é isso, a transgressão, o neurótico obsessivo, ele quer ser um perverso e não consegue. Então, eu estou pensando isso. Existe um desejo de transgredir a lei que representa o pai que faz a interdição. Então, imaginariamente, eu imagino, não respeitando a lei, eu não sofro do que representa isso, o pai, enfim, que me castrou, que me limitou para ser o falo, para ter o estatuto fálico, o status fálico, como disse no texto anteriormente. Então, nesse ponto de vista, eu acho que tem ocasiões, e aí vai depender muito das amarrações concretas dessa neurose obsessiva, que você pode chegar a, em algum momento, passar ao ato, que não é necessariamente ao acting out, parece que é muito mais da ordem da encenação, mas, inclusive, ter alguma ação desse inconsciente que escapa. Porque, no fundo, quando fala que o obsessivo deseja transgredir, mas fica no imaginário, isso é as nossas defesas estão segurando para ficar no inconsciente, não é? Ou seja, na medida que tá segurando para que não realize uma coisa que tem uma disposição inconsciente para, né? É o que eu vejo muito como o Freud fala. A neurose, ele quer ser perverso, mas não consegue. Por quê? Porque ele sente culpa. E aí que é o ponto, que eu acho que vai ter uma... E aí, na leitura do caso, isso vai mudar bastante. Pode até fazer essa passagem para o ato, mas em que medida ele também é perverso e faz isso e não sente nenhuma culpa, busca a racionalização, ou fundado numa culpa por ter escapado algo do inconsciente? Porque vamos pensar, o perverso todos nós temos um perverso dentro de nós barrado. A neurose é isso. A neurose é a perversão barrada no inconsciente. Nossos sonhos, nossos desejos não são bonitinhos, não são assim moralmente bem definidos do que é considerado bom ou ruim. O inconsciente não trabalha com essa noção. Então, eu acho que sim, pode haver casos de que numa neurose obsessiva alguém faz isso e sente prazer e não chega a sentir culpa. E aí a gente pode pensar assim, numa amarração de uma neurose obsessiva com a perversão. Agora, se faz algo e a culpa corrói ou procura um conjunto gigante de racionalização para lidar com a culpa de ter feito algo perverso, eu acho que eu veria muito mais como essa ânsia de escapou algo do inconsciente, da ordem perversa, que é o nosso inconsciente, sobretudo, só que isso produz culpa. E esse caso, para mim, ainda seria um caso clássico de neurose obsessiva. Mas eu não disse que não tem culpa, só disse que ele pode fazer uma perversidade amparado por uma lei. Não quer dizer que ele não possa ter algum retorno de culpa, mas ele consegue fazer, porque é diferente. Nesse exemplo, foi um exemplo talvez muito também forte, muito exagerado, mas se ele fosse só um civil, ele não pode fazer isso. Mas se ele é a polícia e ele está em nome de uma lei, então ele se autoriza, né? Então, quando eu digo perverso, não é na estrutura perversa, mas são as perversidades, que muitas vezes, isso que a gente está falando de mal, ou coisas más, quando a gente vai para a moralidade, nem sempre atitudes más ou coisas erradas são feitas por perversos, muitas vezes são neuróticos que têm perversidades, né, se sente autorizado. Ou um chefe, por exemplo, que tem a lei do lado dele, ele tem autoridade do lado dele, então ele se justifica com o que ele pode fazer com os outros, então ele pode ser abusivo, mas para ele não é, porque ele é a lei, né, ou pais muito autoritários, que se sentem, né, eu acho que essa posição onde o obsessivo, ele se ampara por uma lei e pratica, portanto, uma certa perversidade. Não que ele talvez necessariamente diga, eu vou ser perverso, mas ele pode fazer. E eu fico pensando nessa teoria, por que eu estou teorizando isso? Porque o neurótico obsessivo precisa aniquilar o desejo no outro. Então, como ele aniquila esse desejo? Né? Então, muitas vezes, pode ser que um chefe se faça, neurótico obsessivo, que se utiliza de uma posição de chefe para aniquilar o desejo, às vezes, de um certo funcionário, né? Então, estou colocando aqui que, às vezes, essa moralidade excessiva da neurose obsessiva pode produzir, quando calçada de uma lei que, né, justifique os meios, né, que justifique essa atitude.
Então, eu fico pensando, eu me balizei muito numa frase que a Julieta Jerusalski fala. Eu não lembro exatamente a frase, mas eu vou tentar remontar, que ela fala que o excesso de moralidade é a face mais sarcástica da perversão, né? É algo assim, depois eu até pego a frase exatamente, mas ela fala, ela monta que esse excesso de moralidade, na verdade, é a face mais sarcástica ou irônica da perversão, né? Então, e ela estava fazendo isso, crítica política, crítica ao Bolsonaro na época, né? Então, aquele que detém do poder e dos extremos moralismos de família e de religião, na verdade, é a face da perversão, né? Então, acho que é algo que a gente pode pensar como que a neurose obsessiva pode flertar com as perversidades. Embora ele sinta muita culpa e ele não se permita, quando ele está calçado de uma lei, como que ele faz, né? Isso é só Acho que jogando aqui. faz sentido, mas eu alargaria para pensar, lógico, como que na neurose obsessiva, mas acho que todo neurótico exerce diversas ações perversas. Muitas vezes, casos perversos não são de uma estrutura perversa, são de estruturas neuróticas, mas acho que seria interessante ver uma forma talvez mais preponderante numa certa amarração neurótica obsessiva, porque na histeria isso já é um pouco mais consolidado, no sentido de tratar os outros como objeto de uso, descarte, né? Sim. Na obsessiva, talvez pelo meio do amparo da lei. Da moralidade, né? Porque estou pegando por isso que ele Eu fiz a disse aqui, né? distinção, porque naquele quadro eu não estava falando de ações de perversidade. Aquele quadro eu estava pensando numa amarração com a perversão enquanto próximo de estrutura, de uma organização clínica, né? Mas enquanto atos perversos, eu acho que todo neurótico realiza. Sim. Na ordem É que eu estou localizando onde na obsessiva isso pode aparecer muito, que é nessa frase aqui: a sua adesão incondicional para com as regras e as leis é brandida de maneira ostentatória. Ele ostenta que ele é o bom, ele é o moralista, ele é o correto, ele é o certo, portador dos bons costumes e das boas ações, né? Com facilidade, ele se faz defensor das virtudes e do bem fundamentado das normas estabelecidas, né? Seu escrupuloso cuidado com a honestidade em qualquer assunto dá também a plena medida da comovente ingenuidade que demonstra em certas circunstâncias antes morrer do que ceder uma polegada de terreiro, né? Então, acho que esse excesso de moralismo que o obsessivo se coloca como bondoso, como portador dos bons costumes, né? Ele é o bom com os outros, ele é o correto. E muitas vezes não é bem assim, né? Ele acaba não enxergando o que ele faz para o outro também, porque ele se vê como o bom, né? O melhor no exercício da moral, né? Até porque a lei faz sentido, até porque defensor das virtudes, da moral e dos bons costumes, isso está tentando segurar algo, é a mesma coisa que a lei faz diante do que é perverso. Você coloca limite. No fundo, esse caráter excessivo de falar por exemplo, no Brasil a gente teve esse fenômeno político, social, em relação a ficar falando em nome da moral dos bons costumes. São as pessoas que fazem as maiores merdas, né? Então, eu acho que o excesso disso indica, sim, um conteúdo psíquico inconsciente muito forte, que acho que é interessante olhar. Muito bom. Gente, acho que a gente passou um pouquinho do nosso horário. Muito obrigada, então, por hoje. Bruno, obrigada pela discussão, por todo mundo que trouxe colocação, perguntas. A gente continua, então, na próxima segunda-feira, tá bem? Ok. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchauzinho, boa Tchau.